Gênese no lar. Evangelho no coração. Ó Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. O dia que se inicia. Rogamos o teu amparo para que possamos sair em busca do trabalho, do estudo, da compreensão quanto à tarefa que temos que realizar. Senhor, esteja conosco sempre, e que possamos estar contigo. Assim, pedimos que os bons espíritos possam visitar os lares e que essa mensagem possa reverberar nos corações. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Amigo, amiga, muito obrigado por vocês estarem conosco no canal Gênese, nesta manhã de sábado. O tema de hoje, provações e orações. Nós vamos dar continuidade à sequência disponibilizada do Evangelho, trechos analisados por Allan Kardec no capítulo 17 do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o tópico Perseguição dos Apóstolos. Lembrando que nós fizemos vários encontros sobre a morte e a paixão de Jesus, quando o Mestre conclama os discípulos para uma nova tarefa. Queria concluir a sua atividade na terra como um espírito encarnado. A paixão, morte, crucificação e ressurreição. Verificamos alguns aspectos que dialogaram com as nossas necessidades em pleno século XXI, uma vez que o Evangelho, a mensagem é atemporal. E agora, a vida prossegue. Após a ressurreição, Jesus volta para o mundo espiritual e deixa a tarefa para que os discípulos continuem desenvolvendo-a sob o ponto de vista íntimo e coletivo. Lembrando que a proposta do Evangelho, a teoria moral, é para o indivíduo. Embora compartilhando com os nossos pares, vamos crescendo juntos. Mas o testemunho é pessoal, repetindo, e intransferível. Então vamos ver o texto que, na verdade, está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 17 e 18. Farei a leitura e conto com o coração aberto para ouvir, e que a palavra penetre na sua alma. Guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e eles vos chicotearão nas suas sinagogas. Vós sereis levados por minha causa aos governantes e aos reis, para lhes dar testemunho, bem como às nações. Imaginemos o Senhor dialogando com os discípulos, avisando o que iria acontecer com ele, e não só como o mestre que vai para o holocausto, mas dizendo para os discípulos que eles também seguiriam uma trajetória parecida. Não existe dois caminhos iguais, mas são semelhantes no que remonta a aprender, colocar em prática, fixar conteúdo e se libertar para uma nova lição. A paixão e morte é o testemunho que nos visita a cada momento. Não é apenas um processo finalístico de um final de reencarnação. No caso dos discípulos, Jesus, em outro trecho do Evangelho, diz: se farão ao
vosso mestre, o discípulo não pode se furtar. Farão com os discípulos também. Se a gente for pensar sob o ponto de vista prático, imaginemos nós estando numa escola, um líder dizendo que vai ser assassinado e que nós também seríamos. Será que a gente estaria disposto a continuar nessa escola? Pois bem, naturalmente, o anúncio, ele de alguma forma soa como uma notícia que pode acontecer ou não, porque a gente tem uma capacidade de duvidar. Face à fé frágil. E também o mestre não tinha sucumbido ainda. Então, quem sabe não passou pela mente de alguns deles. Deus vai proteger o nosso Senhor e também não vai acontecer com a gente. Pois bem, o anúncio bate na porta do cristão, de todo o aprendiz, que há de chegar um tempo que nós vamos sair da zona de conforto, recebendo uma tarefa. E que nós precisamos de ter coragem de encarar. Compreenderam? Então nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que quando o medo se manifesta, ele, sobre o ponto de vista positivo, ele dialoga com a prudência. Mas o medo, sobre o ponto de vista da vaidade, do egoísmo, ele pode ser uma força que paralisa a alma. Pesquisem no Evangelho, vocês vão encontrar essa expressão. Paralisa a alma. E nós temos debatido ultimamente que o medo nos visita de várias formas, veladas ou reveladas. Então, quando Maria recebeu o anúncio da missão, Lucas escreveu, e ela turbou-se, ela ficou perplexa, mas em seguida ela se colocou para o Gabriel, o anjo, dizendo: eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. A serva da palavra, a serva naquele movimento altruístico, equilibrado, fervoroso, amistoso, mas resiliente, que se coloca na condição de enfrentamento psicológico. Entendam bem. Então nós temos medos que ficam bem escondidinhos pela nossa vaidade. Porque não estamos dispostos a sair da zona de conforto. Então é melhor ficar assim. E na verdade nós vamos como que adiando processos importantes que vão nos auxiliar no progresso espiritual. Postergação, hesitação, indiferença, rebeldia, seja qual for a manifestação. O cristão, o filósofo, o aprendiz, ele entra numa escola pautada em valores nobres, virtuosos, inclusive para sair do ciclo vicioso que nos embrenhamos no cipoal de uma sociedade materialista e consumista, imediatista, que quer ter prazer o tempo todo. E esquece que a vida não se limita ao berço e ao túmulo. Imaginemos num período que vivemos. Quantos milhões de corações estão debaixo do guante da infelicidade, do sofrimento? Mas existem outros que estão se reunindo para bater papo, para fazer festa. Fazer festa. Nós atendemos casos de pessoas que estão passando pelo medo, pelo desespero face à pandemia, enquanto a música toca alto num outro apartamento.
bem ao lado, e vá na madrugada. Observem o que está acontecendo no nosso cenário humano. Isso nos acomete de perplexidade, porque é como se a mensagem estivesse chegando dizendo assim: vinde a mim, mas a tarefa vai ser complexa. Ah não, Senhor, deixa a gente aqui, acaba com tudo aí, vamos voltar à vida normal e vamos brincar de viver. Qual a família que nesse momento no mundo não passa pelo luto? Qual a família hoje que continua assistindo aquela televisão que fica multiplicando números para deixar todo mundo mais enfermos ainda, mais amedrontados? Mas qual a família que esse número não passou a ser nome? Porque enquanto é número, é coisificação. Agora, quando é o seu sobrenome, significa que chegou dentro da sua casa. E se chegou dentro da nossa casa, significa que pode chegar em você. Ninguém está imune. E outro dia um companheiro me disse: eu estou com Jesus e vou fazendo a minha tarefa, e se tiver que acontecer, que aconteça. Mas com uma dose de irreverência, eu pensei comigo: pode estar atraindo. Eu não falei para ele, porque não me compete. Porque isso se chama irresponsabilidade. E outro dia eu falei também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em falar em irresponsabilidade, porque tem alguns casos que não é irresponsabilidade. É simplesmente falta de noção do perigo. Noção. Noção exata das coisas. Compreenderam? E aí não dá para se avaliar. Por isso nós não julgamos terceiros. Mas nós temos que avaliar o que está batendo na nossa porta, porque Jesus está dizendo: preparai-vos, porque os discípulos serão perseguidos. Perseguidos por eles mesmos, perseguidos pelas infantilidades, que ainda nós alimentamos, perseguidos pelas imperfeições, que cultivamos, de certa forma, um sistema sofisticado para não modificar. E a palavra medo nos visitou esses dias porque é uma tônica que reverbera nas famílias, nos indivíduos. Um companheiro me apresentou um cenário do Covid, em pânico. Eu falei assim: calma. Covid não significa morte. Não tratar, sim. O que você está fazendo? Não, eu estou aqui rezando, tomando chá, meu nome em rodas de orações. Eu vou dizer: peraí, e o médico? Não. O médico falou para me esperar. Eu falei assim: olha, eu sou um adepto das orações e eu as faço pessoalmente e coletivamente. Essas orações não são suficientes se você não se tomar da gravidade do assunto e agir conforme uma pessoa responsável. Ele não me ouviu. Desencarnou. E eu agora tenho a responsabilidade de dizer o seguinte, com todo respeito a diversas opiniões: quem não toma providência pode sim ser considerado até suicida. Só que as pessoas não têm, a grande maioria não tem essa noção. Elas não sabem o que é um suicídio direto ou o direto todo mundo sabe, né? Mas e o indireto? A obra espírita é pródiga nesse assunto. Então eu quero dizer para vocês, numa manhã agradável, de prece, em que buscamos a harmonia, que não está dando para brincar. Porque se tem gente ardendo de fé por aí, repito, existe um número considerado de pessoas que está ardendo na paixão e pouco se lixando para esses números que amanhã se tornarão sobrenome da própria família. Para não dizer, ele vai ler
o sobrenome e o nome na própria lápide, desencarnado, assistindo o que fez, quais foram suas escolhas. Emmanuel bate na nossa porta como um amigo querido que nos coloca no colo e fala sobre provações e orações. No livro Alma e Coração ele diz assim: referimos-nos muitas vezes às circunstâncias difíceis como sendo óbices insuperáveis, trazidos por forças cegas do destino, arrasando-nos a coragem e a alegria de viver. Simplesmente porque, em certas ocasiões, as nossas súplicas ao céu não adquiram respostas favoráveis e prontas. Outro, porém, ser-nos-á o ponto de vista, se considerarmos que os acontecimentos críticos são carreados até nós pelos recursos inteligentes da vida, certificando-nos a capacidade de autossuperação. Imaginemos o desmantelo e a desordem que levariam no mundo se todos os nossos desejos fossem imediatamente atendidos. Por outro lado, analisemos a mutabilidade de nossas situações e disposições e verificaremos que muitas das providências solicitadas por nós ao suprimento divino, quando concedidas, em muitos casos, já nos encontram em outras faixas de petição. Daí, o caráter ilícito de nossas queixas, quando alegamos que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias da angústia. Hoje, queremos isso ou aquilo. Amanhã, já não queremos aquilo ou isso. Disputamos a posse de objeto determinado e passamos a desinteressar-nos da concessão, depois de obtida. Como esperar que a divina misericórdia nos suprima o amparo ou o remédio, o socorro ou a lição, se as horas difíceis são os instrumentos de que carecemos para que se nos sulque convenientemente o espírito para as tarefas do necessário burilamento? Se provações constrangedoras te alcançam a estrada, não te permitas a omissão da luta, através de fuga ou desânimo. Persevera, trabalhando na área em que te afligem, na certeza de que são fatores de promoção a te elevarem de nível. Tolera as condições desfavoráveis que te reportem ou que repontem na senda de cada dia, pois, se as aceitais, servindo e construindo, para logo observarás que o amparo do alto te sustenta na travessia de todas elas. Porque em nenhum lugar e em tempo algum estaremos sós, separados de Deus. Confiando sempre, compreendendo provações como recursos de elevação. O valor da oração, que é uma ponte que facilita para que os recursos sejam compartilhados, distribuídos, saneados, inclusive oferecendo recursos medicamentosos, terapêuticos, salvadores.
nós temos refletido sobre o papel da Casa de Kardec nesses tempos de crise. Passamos de 300 de evangelho em todas as manhãs. Foi uma travessia árdua, embora muito prazerosa, porque a gente vive um misto da perplexidade para realizar a missão e a alegria pelo amparo que constatamos a cada manhã. E principalmente depois que nos desvinculamos do estudo, da reflexão, quando encontramos soluções que caracterizam a intervenção do alto nas práticas do dia a dia, pois ficamos admirados com respostas que nos salvam de intempestades que a gente vê claramente que, se fosse apenas as nossas próprias resoluções, os processos não teriam o sucesso que costumam obter. Com isso, meus amigos, eu quero vos dizer, de alma e coração, me coloco de joelhos diante do altar da vida para agradecer a Jesus pelo infinito amor que Ele nos oferece, nos sustentando, mesmo diante dos nossos petitórios infelizes, das nossas súplicas descabidas, do nosso egoísmo que impera, inclusive nas nossas relações com o mundo espiritual. Mas não tem problema, pois a misericórdia, a sabedoria dos mestres, aqueles que nos acompanham na grande marcha, apresentam aquele cuidado paternal de um pai com um filho que está dando os primeiros passos, sem julgamento, sem condenação e sem expectativa que não possa ser atendida. Eles amam, apoiam, oferecem vez por outro livro, convidam para algumas atividades, sabendo que hesitamos, algumas postergamos, outras adiamos mesmo. Mas eles continuam nessa oferta bendita. Tanto é verdade que a conclusão do nosso encontro da manhã, agradecendo a sua presença entre nós, pois sem vocês, o médium, o amigo, ele não tem, muitas vezes, motivo para realizar. Eu costumo dizer que os poetas que escrevem as letras, eles precisam de muitas emoções em suas vidas para ter inspiração, não é verdade? Pois a inspiração, o sentimento, é tudo na arte, que obviamente vai contemplar a habilidade, a entrega, o sacrifício, a abnegação. E a vida é uma arte, e nós estamos nos motivando em função dos convites e respostas que o tempo todo nós lidamos. E eu gostaria de concluir o encontro inspirado naquele que é tudo na minha caminhada. Tudo. Absolutamente tudo. Jesus. Procuro capacitar o meu sentimento, a minha entrega para Ele, pois sei que, vinculado ao seu coração, eu tenho mais sobrevida, eu tenho mais força para caminhar com os outros que estão do meu lado, e Ele, referência para que eu possa atender sempre ao chamado. Mesmo que o corpo não responda, o meu espírito tem que estar pronto. Comemorávamos essa semana, quarta-feira passada, o dia 21 de abril. E nós ficamos muito emocionados, pois recordamos de um período pródigo. Lembramos daquela manhã do ano de 1792, quando Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado.
E essa cena sempre toca o nosso coração, pois Tiradentes se tornou uma referência extraordinária na nossa sociedade humana, do que remonta a duas palavras, dois ensinamentos, duas virtudes que Jesus propõe para todos aqueles que se interessam, que se afinizam pela sua proposta. Tiradentes dialoga conosco sobre abnegação e devotamento. E não tenham dúvida de que não foi por acaso que ele fora morto nesse dia 21 de abril. E no ano atual, 21 de abril do ano de 2021, comemora-se 2.779 anos da fundação da cidade de Roma. E eu vou usar o estoicismo da força de um soldado romano para falar um pouco sobre a importância de perseverar e ser constante na obra. E me veio à mente naquele dia as marchas das legiões romanas, que costumavam andar em passos lentos 30 quilômetros por dia. Imaginem os instrumentos que eles tinham que transportar. Mas quando era marcha para batalhas, eles costumavam a marchar 50 quilômetros por dia em velocidade intensa, para não serem pegos de surpresa nas batalhas ou, o contrário, surpreenderem os seus oponentes. 50 quilômetros de marcha por dia. E eu fico pensando, como nós temos dificuldade de aceitar marchar 2 passos em determinados momentos, alegando que não temos forças suficientes. Tiradentes foi um grande exemplo que dialoga conosco para falar que é possível. E nós queremos então trazer o Tiradentes como exemplo para falar de 2 dicas extraordinárias dadas por Jesus. O Espírito de Verdade. No capítulo 6 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, ele nos coloca no colo nessa manhã, concluindo o nosso encontro dizendo: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divina estas 2 palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte
se sente. Quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Obrigado, Jesus, por mais um ensinamento. Podemos concluir o nosso encontro trazendo uma reflexão final. Abnegado só o é quem ama. O devotamento é o troféu que temos que ir em busca. É a conquista sobre si mesmo. Que a mensagem do Evangelho possa dialogar consolando, mas ao mesmo tempo dizendo: está na hora de se colocar no fronte para enfrentar com coragem todos os impedimentos, todos os empecilhos, que na verdade são provas necessárias para superar. Com isso, só me resta encerrar recordando André Luiz, o Espírito Amigo. Em uma das obras, ele diz em prece: Senhor, eu só tenho que vos agradecer, pois chego na conclusão que não sei pedir. Conceda-me o trabalho e que eu tenha dignidade, honestidade, sinceridade para pôr os pés no chão e marchar como um bom soldado, que se contenta com o seu soldo, numa expressão transcendente de João Batista, o precursor dos novos tempos. O soldado se contenta com o seu soldo. O necessário para ele é o suficiente para ele agradecer por estar na companhia do Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos um dia de muita paz. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.